Meus pais entregaram as chaves da minha casa para a família da minha irmã, 5 pessoas, enquanto eu saía rapidinho para tomar um café. Quando voltei e exigi uma explicação, disseram com frieza: de qualquer forma, essa casa é grande demais para alguém tão egoísta. Minha mãe ainda completou, com desprezo: ela tem filhos que realmente precisam e merecem esse espaço. Meu pai concordou, dizendo que pessoas solteiras não precisam de casas grandes quando há famílias passando necessidade. Minha irmã deu aquele sorrisinho arrogante e disse: finalmente morando na casa que sempre deveria ter sido minha. Quando exigi minhas chaves de volta, minha mãe disparou friamente: você vai ficar com um belo estúdio. Seja grata. E meu pai ameaçou: aceite esse acordo generoso ou perca sua família para sempre. Na mesma hora, liguei para meu advogado. O que eles não sabiam era que eu tinha gravado toda a conversa no celular. Nunca pensei que um dia contaria algo assim, mas aqui estamos. Me chamo Hailey, tenho 32 anos e trabalho como engenheira de software para uma grande empresa de tecnologia. Escolhi ficar solteira nos últimos anos para focar na minha carreira e, sinceramente, aproveitei muito minha independência. 2 anos atrás, comprei a casa dos meus sonhos, uma linda casa colonial de 4 quartos em um bairro nobre. Economizei por anos, trabalhei dobrado, fiz muitos sacrifícios para conseguir pagá-la. Aquela casa era o meu refúgio, meu maior orgulho. Minha família sempre foi complicada. Meus pais, Kathleen e Douglas, estão na casa dos 50 e sempre tiveram seus preferidos. Minha irmã Brianna, de 29 anos, é a queridinha. Casada com Troy, ela tem 3 filhos: Natalie, 10, Owen, 6, e a pequena Maya, 1 ano e meio. Brianna sempre teve inveja do meu sucesso, sempre soltando comentários sarcásticos como se tudo que conquistei tivesse caído no meu colo. A verdade é que, enquanto ela aproveitava a faculdade e largava tudo para casar jovem, eu estava terminando minha graduação em ciência da computação e construindo minha carreira com muito esforço. Os problemas começaram há uns 6 meses, quando Brianna e Troy começaram a enfrentar dificuldades financeiras. Troy perdeu o emprego e eles mal conseguiam pagar o aluguel do apertado apartamento de 2 quartos. Em vez de ajudar de forma sensata, meus pais passaram a insistir que eu tinha espaço de sobra e que deveria pensar na família. Eu ajudei como pude, comprei mantimentos, paguei material escolar das crianças e até cobri algumas contas de luz e água. Mas, aparentemente, nada disso foi suficiente. 2 semanas atrás, a situação saiu de controle. Meus pais me convidaram para o jantar de domingo, algo que não fazíamos há meses. Durante a noite, só ouvi sermões sobre como eu era egoísta e precisava ajudar a família. Minha mãe repetia que a casa era grande demais só para mim e sugeriu que Brianna e a família ficassem lá temporariamente. Cortei a conversa na hora. Disse que trabalhei duro por aquilo e que minha casa não era abrigo nem instituição de caridade. Meu pai se irritou e começou com um velho discurso de culpa, falando de obrigações familiares e do que a vovó Rose pensaria. Lembrei a ele que a vovó deixou uma herança que me ajudou a dar entrada na casa e que ela ficaria orgulhosa de eu ter usado o dinheiro com sabedoria. Ele ficou em silêncio, mas dava para ver que estavam tramando algo. Na última terça-feira, tudo parecia normal. Eu estava trabalhando de casa, com reuniões agendadas, e por volta das 10 horas decidi ir até minha cafeteria preferida, a uns 15 minutos dali. Queria muito um latte de lavanda, eles fazem um incrível. Peguei minha bolsa, o celular e saí pensando que voltaria em meia hora, no máximo. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria tudo. Comecei a gravar as conversas com minha família, por causa da forma como eles vinham ultrapassando meus limites. Aquela manhã, configurei o celular para gravar áudio e estava ficando cada vez mais ansiosa com a possibilidade de confrontos. E ainda bem que fiz isso. E eu sempre deixo cópias dos meus documentos importantes, incluindo os da hipoteca, no porta-luvas do carro, por segurança, caso algo aconteça ou em caso de roubo de identidade. Adotei esse hábito depois que um colega de trabalho teve a casa arrombada e todos os documentos importantes foram levados. Por isso, guardo cópias no carro. Naquela manhã, esqueci de desligar a gravação do celular ao sair de casa e isso acabaria sendo a minha salvação. Quando voltei da cafeteria, percebi na hora que algo estava errado. Havia 2 carros na minha garagem que definitivamente não deveriam estar ali, o velho Honda da Brianna e um caminhão da UAU. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Talvez tivesse acontecido alguma emergência, talvez precisassem de ajuda com algo.
Fui até a porta da frente. Para minha surpresa, estava trancada algo estranho, já que nunca tranco quando dou uma saída rápida. Toquei a campainha da minha própria casa. Brianna atendeu. Ela tinha um olhar arrogante que eu nunca tinha visto nela antes, segurando a bebê Maia como se fosse dona do lugar. Ah, Haley, você voltou cedo, disse, sem nem sair da porta. Cedo? Como assim cedo? Esta é a minha casa. O que você está fazendo aqui? Foi quando meus pais apareceram atrás dela. Pareciam entre culpados e desafiadores. Minha mãe, Kathleen, deu um passo à frente com uma expressão dura que eu nunca tinha visto nela. Haley, precisamos conversar. Podemos conversar, sim. Mas primeiro me diga, o que um caminhão de mudança está fazendo na minha garagem? E por que vocês estão todos dentro da minha casa? Meu pai, Douglas, pigarreou e respondeu. Tomamos uma decisão em família. Brianna e Troy precisam mais dessa casa do que você. Eles têm filhos que realmente merecem esse espaço. Fiquei parada, tentando processar aquilo. Perdão? Como é? Minha mãe cortou, com a voz fria e objetiva. Essa casa é grande demais para uma pessoa só, ainda mais alguém tão egoísta. Você tem espaço sobrando enquanto a família da sua irmã vive apertada num apartamento minúsculo. Isso não é justo. Espaço sobrando? Eu comprei essa casa. Eu pago a hipoteca. Do que vocês estão falando? Brianna deu um passo à frente, juro, parecia radiante de satisfação. Finalmente estou morando na casa que sempre deveria ter sido minha. Você já se divertiu o suficiente brincando de casinha, Haley. Agora é hora de pensar na família. Me senti vivendo uma realidade paralela. Sempre deveria ter sido sua? Brianna, você não comprou essa casa. Não foi você quem economizou, nem quem trabalhou noites e fins de semana por 2 anos para pagar por ela. Fui eu. O rosto do meu pai começou a ficar vermelho, sempre era assim antes dele perder o controle. Pessoas solteiras não precisam de casas grandes enquanto famílias estão passando aperto. Você está sendo egoísta e ingrata. Ingrata? Por ter comprado minha casa com meu próprio dinheiro. Foi então que minha mãe soltou a frase que até hoje me faz ferver de raiva. Em vez disso, você vai ganhar um estúdio pequeno e aconchegante. Agradeça por estarmos te ajudando a encontrar um lugar. Esse arranjo é melhor para todo mundo. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Arranjo? Vocês querem dizer roubo, né? Estão simplesmente me tomando a casa. Meu pai se aproximou. A voz dele ficou grave, ameaçadora, um tom que eu nunca tinha escutado antes. Aceite esse acordo generoso ou perca sua família para sempre. A escolha é sua, Haley. Seja inteligente. Enquanto isso, eu ouvi a voz do Troy lá dentro, mandando as crianças guardarem brinquedos no que era o meu escritório. Natalie corria animada pelo novo quarto e Owen pulava no meu sofá. Era surreal. E revoltante. Quero minhas chaves. Agora. Brianna deu uma gargalhada. Que chaves? Trocamos as fechaduras. Esta é a nossa casa agora. Foi aí que perdi a paciência. Vocês trocaram as fechaduras da minha casa? Como diabos vocês entraram? Minha mãe, com um ar quase orgulhoso, respondeu. Usamos sua chave reserva. Estava debaixo daquele vaso de flores na varanda. Estamos planejando isso há semanas, disse Brianna. Planejando isso? Você estava planejando roubar a minha casa? Estávamos tentando ajudar a família da sua irmã e, ao mesmo tempo, te ensinar uma lição sobre egoísmo, respondeu meu pai, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Naquele momento, peguei meu celular e foi aí que me lembrei, ele estava gravando desde o momento em que saí do carro. Sem perceber, por causa do nervosismo, eu tinha apertado o botão do gravador do aplicativo de voz. A gravação estava acontecendo o tempo todo. Vou chamar a polícia, avisei. Vai em frente, disse Brianna, com um sorriso debochado. Vamos apenas dizer que é um assunto de família. Mamãe e papai nos autorizaram a estar aqui. Eles não são os donos da casa. Eu sou. Então prove, disse minha mãe, com frieza.
Foi nesse instante que percebi, eles achavam que estavam me encurralando. Que eu ia recuar, ceder, aceitar essa loucura. Não faziam ideia de que eu tinha gravado tudo, nem que por conta do meu trabalho, tenho um advogado sempre à disposição. Fui direto para o carro, entrei e liguei imediatamente para Elijah Grant, meu advogado. Ele cuida das questões jurídicas da empresa onde trabalho, mas também me auxilia com assuntos pessoais. Ao longo dos anos, virou um amigo de confiança. Elijah é inteligente, implacável quando precisa ser, e não tem paciência com gente abusiva. Elijah, preciso da sua ajuda. Minha família invadiu minha casa, trocou as fechaduras, eles estão tentando tomá-la de mim. O quê? Haley, respira. Me conta tudo. Contei cada detalhe, sentada no carro, observando pela janela enquanto minha família descarregava caixas e pertences para dentro da minha casa. Quando terminei, Elijah ficou em silêncio por alguns segundos. Haley, você tem alguma prova do que eles disseram? Tenho. Meu celular estava gravando tudo desde que cheguei. Peguei tudo. Manda isso pra mim agora. Não apague, não edite, apenas envie. Quanto tempo tem a gravação? Uns 12 minutos. Perfeito. Eles ainda estão aí? Sim, ainda estão se instalando como se fosse tudo deles. Ótimo. Não confronte mais ninguém. Vou ligar para a polícia agora mesmo e depois passo aí. Isso é invasão de domicílio, arrombamento e, possivelmente, conspiração. Eles cometeram vários crimes. Sério? Sim. Eles arrombaram a sua casa, trocaram as fechaduras e estão se apropriando dos seus bens. Serem seus pais e sua irmã não muda o fato de que isso é crime. E o fato de terem planejado tudo só piora a situação. Enquanto esperava Elijah e a polícia chegarem, liguei para minha chefe, Jennifer, e contei o que estava acontecendo. Ela ficou chocada, me disse para tirar o restante da semana de folga, e me colocou em contato com o time de segurança da empresa. Aparentemente, situações como essa às vezes escalam para assédio no trabalho também. A polícia chegou primeiro. 2 oficiais, com aquela expressão de quem já viu esse tipo de drama familiar antes. Mostrei meus documentos RG, comprovante da hipoteca que deixo no carro e coloquei a gravação para eles ouvirem. Vi o semblante deles mudar de ceticismo para nojo conforme escutavam o que minha família dizia. Senhora, está tudo bem claro, disse o policial Aaron Blake. Isso é invasão, arrombamento e conspiração. A gravação torna tudo incontestável. Quando Elijah chegou, veio com toda a sua postura de advogado em ação. Ele normalmente é calmo, mas quando está bravo, impõe respeito de um jeito assustador. Ouviu a gravação de novo, balançando a cabeça. Esse é um dos casos mais claros que já vi. Eles não estão só tentando tomar sua casa. Eles estão te extorquindo para que você desista por conta própria. Minutos depois, os policiais bateram na porta da frente. Observei pela janela enquanto os rostos da minha família mudavam de arrogância para confusão, e em seguida para puro pânico. Brianna tentou argumentar, mas foi em vão. Temos uma gravação sua admitindo que entrou ilegalmente e trocou as fechaduras de uma casa que não é sua, disse um dos policiais. O policial Aaron Blake foi direto. A senhora precisa reunir seus pertences e sair imediatamente da propriedade. Mas ela é da família, e isso é um assunto de família, protestou minha mãe. Senhora, roubo é roubo, independentemente de laços de sangue. Vocês têm 10 minutos para sair ou serão presos. Vi o rosto do meu pai empalidecer na hora. A ficha finalmente estava caindo. Eles perceberam, ali, que o que estavam fazendo não era ajudar, era roubar. O policial Sean Adler se aproximou. Senhora, precisamos que a senhora venha conosco para conversarmos lá fora. Foi assim que prenderam meus pais e Brianna. Troy não foi preso, já que, segundo descobriram, ele não participou do planejamento. Brianna apenas o informou que estavam tomando conta da casa. As crianças estavam assustadas e chorando, o que partiu meu coração, mesmo diante de tudo aquilo. Natalie, com seus 10 anos e uma maturidade além da idade, parecia entender que algo grave estava acontecendo. Já Owen se agarrava ao pai, perdido e confuso. Elijah agiu rápido. Conseguiu a guarda emergencial das crianças com os pais de Troy até que a situação fosse resolvida.
Os serviços sociais foram acionados, mas Elijah conseguiu impedir que a burocracia complicasse ainda mais a vida das crianças. Nos dias seguintes, a verdadeira extensão do plano veio à tona. Eles estavam arquitetando tudo havia mais de um mês. Minha mãe, inclusive, havia feito cópias da minha chave reserva em segredo. Já tinham encontrado um estúdio minúsculo para onde pretendiam me forçar a ir e chegaram a pagar o depósito. Brianna estava dizendo aos vizinhos que eu tinha autorizado a mudança, tudo parte da mentira. Planejavam inclusive vender parte dos meus móveis e pertences para cobrir os custos da mudança. E o mais revoltante, estavam preparando um processo para contestar legalmente a posse da minha casa, alegando que, por eu ser solteira e a não precisar do espaço, a casa deveria pertencer à família da minha irmã. Chegaram a consultar um advogado sobre isso que, felizmente, afirmou que o plano era inviável. Mas mesmo assim, decidiram agir por conta própria. Elijah imediatamente entrou com ordens de restrição contra os três. As acusações criminais foram sérias: invasão de domicílio, roubo, conspiração e tentativa de furto. O Ministério Público demonstrou grande interesse no caráter premeditado do crime e na gravação com a confissão deles. Meus pais, tentando minimizar os danos, tentaram me contatar através de outros familiares, dizendo que só queriam ajudar e que eu estava exagerando. Meu tio Tom me ligou, tentando ser o pacificador. Haley, é sua família. Talvez você possa retirar as acusações e resolver isso entre vocês. Tom, eles invadiram minha casa. Tentaram me roubar. Se fosse um estranho, você estaria me dizendo para deixar pra lá? Mas eles não são estranhos, são seus pais. E isso piora tudo. Eles abusaram da minha confiança. As semanas seguintes foram um turbilhão: processos, relatórios policiais e dramas familiares que eu nunca imaginei viver. Elijah se dedicou totalmente ao caso, e o que a investigação revelou foi ainda mais chocante do que o ocorrido. A investigadora que ele contratou, Nicole Travers, uma ex-detetive, descobriu que tudo vinha sendo planejado com muito mais antecedência. 3 meses antes da invasão, meus pais abriram uma conta bancária conjunta com Brianna e depositaram $5.000 como fundo de mudança. Também pesquisaram meios legais de contestar a propriedade da casa, e até cogitaram usar o argumento de posse adversa. O advogado que consultaram disse que isso jamais funcionaria, mas eles decidiram partir para ação direta mesmo assim. Nicole também encontrou mensagens de texto incriminadoras trocadas entre meus pais e Brianna. Haley no trabalho. Hora perfeita para fazer as cópias da chave. Quando a gente entrar, ela vai ter que aceitar. O que vai fazer? Chamar a polícia para a família? O nível de premeditação era revoltante. Mas a descoberta mais assustadora veio quando Nicole entrevistou meus vizinhos. A senhora Patterson contou que viu Brianna rondando minha casa por semanas, estacionando do outro lado da rua e observando. Já o Sr. Kim, meu vizinho da frente, disse que Brianna o abordou 2 semanas antes da invasão, perguntando sobre minha rotina quando eu saía, quando voltava alegando que estava preparando uma surpresa para mim. Achei que fosse algo fofo, disse o Sr. Kim para Nicole. Agora percebo que ela estava me sondando. Estava investigando você. As acusações criminais foram formalizadas rapidamente: arrombamento, invasão de domicílio, conspiração, violação de propriedade e tentativa de furto. O Ministério Público demonstrou um interesse especial no caso, principalmente por causa da gravação e das provas claras de premeditação. Durante esse período, os membros da família mais distante começaram a tomar partido. A irmã da minha mãe, tia Carol, foi a primeira a tentar apaziguar, ligando para sugerir que resolvêssemos tudo em família. Mas quando mostrei a gravação para ela, sua expressão mudou completamente. Kathleen, o que você fez? Ela perguntou à minha mãe, em uma discussão que minha prima Lisa presenciou e depois me contou. Você criou a Haley para ser independente e bem-sucedida, e agora está punindo ela por isso. O irmão do meu pai, tio Jim, foi ainda mais direto. Ele ligou para meu pai e, segundo soube, gritou com ele por quase 20 minutos, acusando-o de envergonhar a família. Tio Jim sempre teve orgulho do meu sucesso e vivia se gabando da sobrinha genial para os amigos. A audiência preliminar foi marcada para 2 semanas após o incidente. Elijah me alertou para me preparar, pois minha família provavelmente tentaria me pintar como a vilã da história. Mas, mesmo com o aviso, fiquei chocada com o que vi.
O advogado de Brianna, um defensor público chamado Thomas Urai, tentou alegar que tudo não passou de um mal-entendido familiar. Disse que Brianna acreditava sinceramente ter permissão para estar na casa. Mas quando Elijah reproduziu a gravação no tribunal, a expressão da juíza Evelyn Brooks mudou visivelmente. Meritíssima, começou Elijah, dirigindo-se à juíza, isso não foi um mal-entendido. Foi uma tentativa coordenada de tomar a casa da minha cliente usando intimidação e entrada ilegal. Quando a juíza ouviu Brianna, na gravação, dizendo, finalmente estou morando na casa que sempre deveria ter sido minha, ela balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Senhorita Patterson, disse ela, dirigindo-se a Brianna, a senhorita quer que este tribunal acredite que realmente achava que tinha permissão para entrar na casa de outra pessoa e trocar as fechaduras? O advogado de Brianna tentou intervir, mas a juíza ergueu a mão. Quero ouvir da ré. Brianna se levantou, visivelmente nervosa pela primeira vez em todo esse processo. Meritíssima, meus pais me disseram que estava tudo bem. Que a Haley entenderia, porque a gente precisava mais da casa do que ela. E você pediu autorização a Haley? Não. Algum documento por escrito autorizando você a entrar na propriedade? Também não. Mas, somos família. Senhorita Patterson, respondeu a juíza com firmeza, laços familiares não anulam a lei de propriedade. A senhorita invadiu a casa de outra pessoa e trocou as fechaduras. Isso é arrombamento, independentemente do seu parentesco com a vítima. O advogado dos meus pais, um homem mais velho chamado Frank Morrison, que acredito ter sido contratado com as economias deles, tentou argumentar que eles estavam agindo no que julgavam ser o melhor interesse da filha, e que nunca tiveram a intenção de privá-la permanentemente da casa. A juíza Hendricks não aceitou. Sr. Morrison, seus clientes trocaram as fechaduras de uma casa que não lhes pertence e disseram à legítima proprietária que ela poderia se contentar com um estúdio. Como isso não é uma tentativa clara de privá-la da sua propriedade? A audiência terminou com os três sendo formalmente levados a julgamento. A fiança foi fixada em $10.000 para cada um. Meus pais conseguiram o valor emprestando contra a própria casa. Brianna, no entanto, permaneceu presa. Troy se recusou a pagar a fiança. Nas semanas seguintes, a história se espalhou pela comunidade. Meus pais eram ativos na igreja, e quando a verdade veio à tona, muitos membros da congregação ficaram chocados. A senhora Henderson, amiga da família há mais de 15 anos, chegou a me ligar pessoalmente para pedir desculpas pelo comportamento deles. Eu não acredito que Kathleen e Douglas fariam uma coisa dessas. Vi você crescer na igreja e sempre tive tanto orgulho de tudo que você conquistou. O que eles fizeram foi simplesmente errado. O padre Michael, pastor da igreja, aparentemente teve uma conversa séria com meus pais. Segundo Lisa, ele expressou decepção e sugeriu que buscassem aconselhamento e tentassem se reconciliar. O orgulho precede a queda, ele teria dito. Vocês deixaram o orgulho e a inveja levarem vocês a pecar contra a própria filha. Enquanto isso, eu enfrentava minhas próprias batalhas emocionais. Apesar de tudo, ainda eram meus pais e minha irmã. Passei por fases de luto, raiva, tristeza, negação, barganha e aos poucos fui caminhando rumo à aceitação. Minha terapeuta, doutora Lauren Arlo, me ajudou imensamente nesse processo. É natural lamentar a perda de um relacionamento familiar que você acreditava ter, ela me disse. Você está de luto pelos pais que pensava conhecer e pela irmã em quem achava que podia confiar. As sessões foram um alívio. Com sua ajuda, entendi que as atitudes dos meus pais nunca foram realmente sobre a casa. Tudo aquilo nunca foi realmente sobre a casa. Era sobre controle e sobre a incapacidade deles de aceitarem que eu havia me tornado uma mulher bem-sucedida sem depender deles. Em famílias saudáveis, os pais se orgulham quando os filhos superam suas expectativas, explicou minha terapeuta. Mas em famílias disfuncionais, o sucesso dos filhos pode ser visto como uma ameaça. Ele escancara os fracassos e as frustrações dos próprios pais. Durante esse período, comecei a receber mensagens de parentes que estavam ouvindo apenas o lado dos meus pais. Meu primo Mark me ligou, confuso e preocupado. Haley, sua mãe contou para minha mãe que você está sendo egoísta e que eles só estavam tentando ajudar os filhos da Brianna, mas, sinceramente, tem algo que não bate nessa história. Enviei a transcrição da gravação para ele. A resposta foi rápida e solidária. Caramba, Haley. Eu não fazia ideia de que tinha sido tão grave.
Sinto muito. Minha mãe vai surtar quando souber da verdade. E ela surtou mesmo. Minha tia Susan, mãe do Mark, ligou para os meus pais assim que o filho contou tudo. Segundo ela própria me contou depois. Kathleen, eu te defendi no meu clube do livro semana passada. Disse que a Haley estava exagerando, e agora descubro que você mentiu para mim. Estou envergonhada. Agora vou ter que voltar lá e contar a verdade para todas aquelas mulheres. Estou mortificada. As consequências foram se espalhando. Os vizinhos dos meus pais passaram a tratá-los de maneira diferente. O Sr. Leonard Chase, que morava ao lado deles, me disse mais tarde no mercado. Sempre achei que seus pais fossem boas pessoas, mas isso mudou completamente minha visão. Se foram capazes de fazer isso com a própria filha, do que mais seriam capazes? A situação da Brianna também foi piorando rapidamente. Troy entrou com o pedido de divórcio e solicitou a guarda total das crianças. Voltou a morar com os pais, levando os filhos com ele. Brianna, por sua vez, estava morando na casa de uma amiga, mas aquilo já estava por um fio. Cerca de um mês após o incidente, Troy me ligou. Estava visivelmente constrangido e abalado. Haley, você precisa saber, eu realmente não fazia ideia do que a Brianna estava tramando. Ela me disse que você tinha concordado em deixar a casa com a gente enquanto estivesse fora da cidade. Eu jamais teria aceitado isso se soubesse a verdade. Eu acredito em você, Troy. Sinto muito que você e as crianças tenham sido arrastados para isso. Estou entrando com o pedido de divórcio. Não posso mais confiar nela, e não quero meus filhos perto de alguém capaz de fazer uma coisa dessas. Mas queria te pedir um favor. Claro. O quê? Você toparia escrever uma carta de referência para mim? Para a audiência da guarda. Eu sei que é pedir muito, mas as crianças te amam. E acho que sua visão sobre o que a Brianna fez pode ajudar o juiz a entender por que preciso protegê-las. Eu aceitei escrever a carta. Foi uma das coisas mais difíceis que já escrevi, mas eu sentia que devia isso às crianças ser honesta. Descrevi o comportamento da Brianna, a falta de arrependimento e a forma como ela usou os próprios filhos como parte do seu plano. A carta funcionou. Troy ganhou a guarda total. Brianna ficou limitada a visitas supervisionadas. As crianças ficaram devastadas, claro, mas já tinham idade suficiente para entender que a mãe havia feito algo muito errado. Natalie, a mais velha, me ligou algumas semanas depois. Tia Haley, me desculpa. A mamãe tentou roubar sua casa. Eu sei o quanto você trabalhou por ela. Aquela ligação partiu meu coração. As crianças estavam sofrendo as consequências das escolhas da mãe e não havia nada que eu pudesse fazer para aliviar isso. 6 semanas após o incidente, o julgamento finalmente começou. A promotoria tinha um caso sólido, a gravação, provas materiais e depoimentos de vizinhos que notaram um comportamento suspeito. Elijah me preparou com cuidado para meu depoimento. Apenas diga a verdade. A gravação fala por si, mas o júri precisa ouvir de você como isso afetou a sua vida. Quando subi ao banco das testemunhas, eu estava nervosa, mas firme. A promotora, Ada Clary Weston, conduziu a audiência com precisão. Conforme eu descrevia como havia chegado em casa e descoberto tudo, vi a expressão do júri mudar. Eles estavam chocados. Como você se sentiu ao perceber o que havia acontecido? Perguntou Ada. Violada. Traída. Senti como se meu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Aqueles eram as pessoas em quem eu mais confiava, meus pais, minha irmã, e elas haviam invadido minha casa e tentado tirá-la de mim. A defesa tentou me pintar como uma filha vingativa e implacável, mas a gravação tornou esse esforço quase impossível. Como contestar palavras ditas pelos próprios acusados? O advogado de Brianna tentou alegar que ela havia sido manipulada pelos meus pais. Mas bastava ouvir sua voz na gravação dizendo: finalmente estou morando na casa, que sempre deveria ter tido uma frase que desmontava por completo essa versão. Já o advogado dos meus pais tentou argumentar que tudo foi um erro de julgamento, não um crime. O juiz Hendricks não aceitou. Sr. Morrison, disse ela, seus clientes admitiram em vídeo que trocaram as fechaduras de uma casa que não lhes pertence e disseram à legítima proprietária que ela deveria aceitar um estúdio. Isso não é um mal-entendido.
É arrombamento qualificado. O júri deliberou por menos de 2 horas. O veredicto: culpados em todas as acusações para os 3 réus. A audiência de sentença foi marcada para a semana seguinte. Elijah me orientou a preparar uma declaração de impacto da vítima, para ser lida no tribunal. Escrever aquilo foi ao mesmo tempo terapêutico e doloroso. Descrevi a traição, a violação da minha confiança, o dano à minha sensação de segurança e a perda irreparável de laços familiares. Mas também falei sobre minha força, minha decisão de seguir em frente e não deixar que as ações deles definissem minha história. Na audiência, li minha declaração em voz alta. Meus pais e Brianna estavam sentados à mesa dos réus, parecendo menores, mais abatidos do que eu jamais os tinha visto. Meritíssimo comecei, os réus não tentaram apenas roubar minha casa. Eles tentaram roubar minha paz, minha confiança e meu direito de me sentir segura dentro do meu próprio lar. Eles não demonstraram nenhum remorso até serem pegos. E eu vou carregar o peso disso pelo resto da vida. A sentença veio logo em seguida. Meus pais receberam 2 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário e foram obrigados a me indenizar pelos prejuízos. Já Brianna, considerada a principal instigadora, foi condenada a 6 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Mas a verdadeira vingança veio depois. Durante a investigação, descobrimos que meus pais estavam espalhando uma versão distorcida dos fatos. Contavam a parentes, vizinhos e conhecidos que eu era egoísta, ingrata, e que tudo que fizeram foi uma tentativa de me ajudar uma lição para que eu entendesse o valor da família. Se faziam passar por vítimas de uma filha insensível e ambiciosa demais. Elijah e eu decidimos que isso não podia ficar assim. Preparamos uma carta detalhada, explicando tudo o que aconteceu com datas, transcrições da gravação e provas. Enviamos para todos os membros da família. A resposta foi imediata. E brutal. Minha tia Margarete, irmã da minha avó Rose, ligou para os meus pais e os confrontou sem piedade. Vocês são uma vergonha para esta família. A vovó Rose estaria se revirando no túmulo se soubesse o que fizeram com a própria filha. Primos que antes tinham acreditado na versão deles ficaram horrorizados ao saber da verdade. Muitos me procuraram, pedindo desculpas por terem julgado sem saber e me ofereceram apoio total. Até os vizinhos se afastaram. A senhora Patterson, que mora ao lado da casa dos meus pais, me disse mais tarde. Achei estranho quando a Brianna se apresentou como nova dona da casa, mas imaginei que você tivesse vendido. Quando soube o que realmente aconteceu, fiquei em choque. Não consigo acreditar que sua própria família fez isso com você. Você sempre foi uma moça tão dedicada. Lutou tanto por aquela casa. As consequências sociais para meus pais e para Brianna foram devastadoras. Tornaram-se párias em seus círculos. Amigos de longa data se afastaram. E na comunidade onde antes eram respeitados, agora eram vistos com desconfiança e desprezo. Pessoas que os conheciam há anos simplesmente pararam de falar com eles. Os filhos da Brianna já tinham idade suficiente para entender que a mãe havia feito algo muito errado, o que acabou impactando suas vidas escolares e sociais. Troy se divorciou de Brianna enquanto ela ainda estava na prisão. Ele conseguiu a custódia total das crianças e voltou para sua cidade natal com os pais. Mais tarde, ele me enviou uma carta pedindo desculpas pelas atitudes da ex-esposa e me agradecendo por garantir que as crianças estivessem seguras e bem cuidadas durante toda a crise. Meus pais perderam amizades antigas e foram forçados a sair da igreja por causa do escândalo. O negócio do meu pai, uma pequena construtora, também sofreu. Vários clientes cancelaram contratos, dizendo que não queriam trabalhar com alguém que tentou tomar a casa da própria filha. Mas a vingança mais doce ainda estava por vir. Cerca de 1 ano após o ocorrido, recebi uma ligação de um corretor de imóveis. Meus pais estavam tentando vender a casa porque não conseguiam arcar com as despesas judiciais nem com as indenizações. Estavam enfrentando uma execução hipotecária e precisavam se mudar com urgência. Através de Elijah, fiz uma proposta de compra. O valor estava bem abaixo do preço de mercado, mas, considerando a situação financeira deles, não tinham muita escolha. Comprei a casa dos meus pais. Transformei o imóvel em uma casa de aluguel e contratei uma empresa para administrá-la. Hoje, ela é o lar de uma família simpática com crianças pequenas. A renda do aluguel cobre a hipoteca com folga,
e estou construindo patrimônio em um segundo imóvel. Meus pais, por sua vez, se mudaram para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Não é um lugar ruim, mas está muito longe da casa onde viveram por 2 décadas. E agora, todos os meses, vem o dinheiro do aluguel da antiga casa deles cair direto na minha conta. Quando Brianna saiu da prisão, teve que ir morar com uma amiga, já que não tinha condições de arcar com um aluguel sozinha. Tentou conseguir emprego, mas a ficha criminal tornou tudo mais difícil. Acabou trabalhando em um restaurante fast food, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. As consequências sociais dentro da família também continuaram por meses. Meus pais foram excluídos de eventos familiares, e o nome da Brianna passou a ser sussurrado com constrangimento nas reuniões. O casamento do meu primo Mark foi especialmente delicado. Meus pais não foram convidados e, quando alguém perguntava por quê, toda a história vinha à tona outra vez. 1 ano depois, meus pais tentaram retomar contato através da tia Margarete. Queriam uma reconciliação, alegando que tinham aprendido a lição e só queriam a filha de volta. Concordei em vê-los, mas apenas na presença de Elijah, em seu escritório. Eles chegaram parecendo envelhecidos, abatidos. Minha mãe estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, e meu pai parecia quebrado. Haley, me desculpa, disse minha mãe. A gente cometeu um erro. Só queríamos ajudar a Brianna, achamos que... Achou que podia roubar minha casa e eu ia aceitar? Interrompi. Isso não foi um mal-entendido. Foi roubo. Não foi roubo, insistiu meu pai. A gente só pensou que você entenderia, que veria que a família precisava. Invadindo minha casa e trocando as fechaduras sem minha permissão? Isso é exatamente o que define roubo. Mas somos seus pais, minha mãe disse, com voz embargada. Nós criamos você. Achamos que isso significava alguma coisa. Significava. E é por isso que doeu tanto. Se fossem estranhos, eu teria ficado chocada. Mas sendo vocês, meus pais. Vocês deveriam me proteger, não me ferir. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Até que meu pai finalmente perguntou. O que você quer de nós, Haley? O que podemos fazer para consertar isso? Quero que vocês entendam que ações têm consequências. Não foi só a casa. Vocês tentaram destruir meu senso de segurança e minha confiança na própria família. Isso não se conserta com um pedido de desculpas. Então é isso? Você nunca vai nos perdoar? Minha mãe perguntou. Talvez um dia. Mas esquecer? Nunca. E confiar em vocês de novo? Também não. Vocês me mostraram quem são quando acham que não vão ser pegos. Eles foram embora naquele dia com um olhar derrotado. E eu, não senti nada. Nem alívio, nem dor. Apenas vazio. Eles fizeram suas escolhas. E agora, viviam com as consequências. 2 anos depois, é assim que as coisas estão. Ainda moro na minha linda casa. Fiz algumas reformas, novos pisos, uma cozinha reformada, um jardim que floresce a cada estação. É meu refúgio, meu espaço de paz. Nunca fui tão feliz aqui. Brianna continua enfrentando dificuldades. Vive mudando de emprego e de lugar, e só pode ver os filhos em visitas supervisionadas. Troy se casou novamente com uma mulher doce que ama as crianças como se fossem dela. Eles estão mais felizes e estáveis sem o drama que Brianna trazia. Meus pais continuam morando em seu pequeno apartamento. E todos os meses, ainda vem o aluguel da antiga casa onde viveram por 20 anos, ser depositado diretamente na conta da filha que tentaram derrubar. Eles envelheceram visivelmente nos últimos 2 anos, e às vezes me pergunto se o estresse, a vergonha e o arrependimento contribuíram para os problemas de saúde que passaram a enfrentar. O negócio do meu pai nunca mais se recuperou por completo, ele teve que demitir a maior parte dos funcionários e hoje trabalha quase sozinho. A família extensa seguiu com a vida, mas a história ainda ressurge em reuniões familiares. Curiosamente, isso acabou me aproximando de primos e tias com quem eu não tinha tanto contato antes. Muitos deles têm me dado um apoio imenso e me disseram que as atitudes dos meus pais abriram os olhos para comportamentos tóxicos que eles vinham ignorando há anos. Tenho feito terapia para lidar com as questões de confiança e com o trauma familiar.
Minha terapeuta diz que, diante das circunstâncias, estou lidando incrivelmente bem. Ela me ajudou a enxergar que o que meus pais fizeram nunca foi apenas sobre a casa. Era sobre controle. Sobre a crença de que poderiam me manipular, me dobrar à vontade deles. A casa que eles tentaram tomar à força se tornou justamente a base da minha liberdade. Hoje, sou mais feliz, mais segura de mim mesma, mais firme nos meus limites. Voltei a namorar. Conheci um cara incrível, chamado Alex. Ele admira a forma como enfrentei tudo isso e acha inspiradora a maneira como dei a volta por cima. Pela primeira vez em muito tempo, penso na possibilidade de formar uma família no futuro. Mas se isso acontecer, será em uma base completamente diferente: respeito, confiança, amor genuíno. Nunca manipulação, culpa ou controle. Meus pais e Brianna fizeram a escolha deles quando decidiram invadir minha casa. Acreditaram que, por eu ser filha e irmã, poderiam agir sem consequências. Que a família sempre perdoa, que o laço de sangue permitiria que tudo fosse varrido para debaixo do tapete. Eles estavam errados. A gravação que salvou minha sanidade ainda existe. Está salva em múltiplos lugares. Ela me lembra que ações têm consequências. E que, às vezes, as pessoas que mais deveriam te proteger são justamente as que mais te ferem. Mas também me lembra de outra coisa, que eu sou mais forte do que jamais imaginei. E que não sou obrigada a aceitar abuso só porque vem de alguém com meu sobrenome. A casa ainda é minha. A família que tentou roubá-la ainda está pagando o preço. E eu sigo mais forte do que nunca. A justiça, como dizem, é um prato que se serve frio e com a documentação certa e um excelente advogado. Atualização. Obrigada a todos pelo apoio e pelas mensagens. Algumas pessoas perguntaram sobre o Troy e as crianças, eles estão bem. Troy me envia cartões de Natal todos os anos, e os filhos estão crescendo saudáveis e felizes em sua nova rotina. Brianna ainda enfrenta dificuldades, mas isso é consequência das escolhas dela, não minhas. Não sinto prazer no sofrimento dela, mas também não carrego culpa. Ações têm consequências. E algumas dessas consequências duram para sempre. Para quem acha que eu deveria ter resolvido tudo em família. Eles invadiram minha casa. Tentaram me roubar. Não existe solução pacífica para roubo qualificado. Família não é um passe livre para cometer crimes. E sim, eu ainda moro na casa. Ela é linda. Eu a amo. E, mais importante de tudo, eu a conquistei. Ninguém vai tirá-la de mim. Nunca.